Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Você jovem, tudo bem? Você que está no exterior aí, nessa web audiência do programa Revista Empresários Entrevista, muito obrigado. Obrigado de coração. E vai aqui aquela nossa mensagem. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Paz para o mundo. Vamos que vamos? Vamos lá? Hoje vamos falar sobre Saturnino de Brito. Você sabe quem é Saturnino de Brito? Então hoje você vai conhecê-lo. E sobre a Revolução de 32, que foi comemorada no dia 9 de julho. E para falar sobre estes assuntos e muito mais, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista, Edson Santana do Carmo. Edson, tudo bem? Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Olá, Jamir. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu estou aqui à sua disposição hoje, Jamir, para a gente falar sobre os dois temas que nós combinamos. E como eu disse, e muito mais. Não é? Vamos lá. Edson, fala um pouco sobre você. Quem é Edson Santana do Carmo? Bom, esse que vos fala, atualmente eu sou o presidente da Associação dos Combatentes de 32 de Santos. Eu vou ficar resumindo só a parte da Baixada, tá, Jamir? Sim. Eu estou diretor executivo do Instituto Histórico Geográfico de Praia Grande, presidente do recém-criado Instituto Histórico Geográfico de Itanhaém e diretor secretário do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. E também eu sou membro do Instituto Histórico Geográfico aqui de Santos. Saindo da linha dos institutos, eu sou diretor de cultura do Clube dos 21 Irmãos Amigos de Santos e diretor cultural da Associação dos Combatentes de 32 de São Vicente. É isso, Jamir. E tem também um outro que você não falou aí, porque o Edson é uma... assim, ele tem muitos compromissos, é uma pessoa assim que gosta de fazer o que faz. E você também trabalhou na Cozipa, na antiga Cozipa, né? E você faz parte sim. do que lá na Cozipa? A Companhia Siderúrgica Paulista, ela não existe mais como empresa, né? Ela foi comprada pela Uzi Minas e a gente teve uma ideia de criar o Museu Virtual da Cozipa. E eu sou o curador desse museu. E como esse museu? Fala pra gente como que é, como que as pessoas fazem, já que ele dá para acessar via internet. Sim. Eu trabalhei lá na Cozipa, Jamir, na área de informática, sistemas, né? E quando a gente teve a ideia de criar esse museu, sabe que museu, quando você cria fisicamente, você passa a ter acervo, você passa a ter custos, né? Então nós tivemos a ideia de criar um museu virtual. Ele é totalmente na nuvem, vamos dizer assim. Hoje ele está baseado no Facebook. O Facebook é onde você encontra. Então eu tenho uma página do museu. Nós temos uma sala virtual que tem 3.900 pessoas que acessam. Os associados, nós temos 2 grupos lá, ex-funcionários e pessoas que são amigas do museu. Então esse é o nosso público-alvo. E então a pessoa entrou lá, se colocar Museu da Cozipa no Google, vai ter acesso. Vai direcionar para a nossa página lá no Facebook. Pô, que bom. E deve ter muita coisa boa, muita história para contar, né? Bastante, muita coisa mesmo. E o Instituto Histórico Geográfico, né? Daqui a pouco nós vamos entrar no tema, mas quando eu trago uma pessoa assim que tem muita história para contar, né? Eu procuro assim, a gente fala, né, dar uma torcidinha assim, né, porque não é sempre que a gente pode ter uma pessoa do calibre do Edson Santana no programa. Ele é com muitos compromissos. Ele falou para mim aqui que ele veio no programa, né? Mas ele está também fazendo, né? Que ele vai apresentar acho que é uma palestra também durante a semana. E então tá correria, mas vamos lá. Edson, sobre o Museu Histórico Geográfico, né? O que é esse Museu Histórico Geográfico, principalmente o de São Vicente, que é o que você mais atua? Sim. Aqui na Baixada Santista, o nosso tema, né, um dos temas de hoje, que é o Saturnino de Brito, foi a minha porta de entrada nesse mundo aí de institutos históricos geográficos, né? Eu acabei, já saí falando, né, Jamir? Falei que eu sou do instituto, mas não me apresentei a parte assim de formação, né? Eu sou nascido em São Sebastião, uma cidade do litoral norte de São Paulo,
E a minha formação mesmo é administração de empresas. Eu sou administrador de empresas, fui analista de sistemas, analista de negócios. Hoje eu faço consultoria em gestão estratégica e sustentabilidade. E acabei enveredando pelos institutos, pelas mãos do presidente atual, não, o presidente na época, em 2014, era Adelso Portela Fernandes, do Instituto Geográfico de Santos, primeiro instituto que eu entrei, para fazer um evento voltado aos 150 anos do Saturnino de Brito, que é o nosso personagem que nós vamos falar logo em seguida. Aí logo depois eu fui convidado pelo atual presidente do Instituto Geográfico de São Vicente, o meu amigo Paulo Eduardo Costa. Ele me fez o convite em 2015. Entrei para ser secretário e sou secretário até hoje. Os institutos históricos e geográficos, Jamir, eles remontam, tem até uma certa, às vezes uma má interpretação. O patrono, ou seja, o grande incentivador da criação dos institutos históricos e geográficos foi o imperador Dom Pedro II. Só que os institutos, eles são entidades privadas que não têm nenhuma ligação nem com o modelo imperial, nem com o nosso modelo republicano. Eles são casas de cultura para preservação da história, para que sejam feitos seminários, trabalhos, edição de livros, revistas, congressos, uma infinidade de atividades voltadas à cultura e à história. E, no caso, são institutos históricos e geográficos, né? Também embarca a geografia. Já que nós estamos falando um pouquinho de conceito de instituto, quem for fazer alguma pesquisa na internet pode ser que encontre Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, que eles cuidam também da parte de árvore genealógica de famílias, né? As origens ancestrais nossas. Então, tudo isso é tratado nessas casas de cultura. É uma coisa interessante, porque você falou, né? Tudo é cultura, né? Porque às vezes as pessoas, assim, mesmo acaba se perdendo, né? Não tendo aquela informação de onde eu vim, qual é a história da minha família, e a hora que você começa a buscar tudo isso, né? Você acaba absorvendo mais informação, tendo um conteúdo melhor, que às vezes foi assim, até teve uma restrição nos livros de história, né? E através desses institutos você pode resgatar toda essa história, né? Sim. O interessante eu acho muito bacana, muito salutar isso, são as trocas. Porque às vezes você, estudando um pouquinho sobre a origem de uma outra família que não tem nada a ver com a sua, você começa a identificar coincidências, problemas, né? Algumas privações ou vantagens, problemas étnicos, e é bacana que a gente começa a ter uma visão parecida com o que você falou logo na abertura, Jamir. Nós precisamos de paz, precisamos de pessoas de boa vontade. E nós encontramos, eu tenho consciência disso, nós encontramos pessoas de boa vontade em qualquer canto do mundo. O inverso também nós encontramos. Sim. Mas vamos focar na paz e na boa vontade. Quando a gente começa a conviver, um começa a entender um pouquinho mais do perrengue, né? Do sofrimento que teve uma determinada etnia, um determinado grupo de pessoas em algum país. E aí você começa a, tipo assim, desarmar um pouquinho, né? Cai um pouquinho da armadura. Sim. E as pessoas começam a conviver mais, se enxergar, um olhar no olho do outro. É uma coisa muito legal. Isso me motiva muito a minha participação nesses institutos. Muito bom, muito bom, muito bom. E o Edson, assim, nós participamos de um clube de serviço, e ele, numa certa época, falou assim: gente, nós temos que levar informações para as escolas. E eu lembro que uma das primeiras palestras, né, desse grupo, o Edson foi até uma cidade próxima. Qual cidade que foi, Edson? Nós recebemos, vamos fazer a divulgação, né, da casa, né? Nós estávamos no Rotary Club Santos Gonzaga e recebemos uma solicitação de uma diretora de escola. Vamos preservar para não estar expondo a escola, mas ela estava precisando de um apoio para computadores. Acho que era isso. E aí quando eu peguei o documento assim na mão, eu falei, acho que tem mais coisa aqui. Isso. Aí a gente nós formamos um grupo, fomos até a escola,
fizemos o levantamento de campo, e aí identificamos que tinha uma oportunidade ali de fazer palestra, né? E nós fomos. Eu fiz uma palestra, até o tema que, Jamir, nós não tínhamos combinado isso aqui, então estou puxando de memória. O tema que eu escolhi foi o Ikigai. Ikigai, que é uma expressão, é uma filosofia de vida, é uma maneira de ver a vida que você encontra no mundo em um lugar só, na ilha de Okinawa, Japão. Então, o Ikigai é quando você encontra a sua razão de ser, o propósito da sua vida. Cada um de nós, estamos aqui no estúdio, eu, Jamir, e tem 2 garotos aqui fazendo a parte técnica, o Douglas e o Pedro. Eu espero que o Douglas e o Pedro tenham encontrado já a razão, o propósito da vida deles. Que eles têm um pouquinho mais de tempo, mais janela de tempo do que eu e Jamir, né? Então eles vão ter mais tempo para usufruir essa visão que eles já tiveram bem mais cedo. Mas aí fizemos, voltando ao tema que o Jamir puxou, fizemos a palestra. Aí depois dessa palestra foi o nosso amigo William Leite, fez uma outra palestra na mesma escola. Por quê? Nós precisamos levar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida para os mais jovens. Nós temos que compartilhar isso. Ou fazer aquilo que um dia fizeram pela gente, ou fazer aquilo que não fizeram pela gente, né? Sim. Que é uma coisa talvez mais legal, né? Você fazer aquilo que não fizeram por você. Mas você retribui, mesmo assim você passa para frente. Acho que é isso, Jamir. Isso, o Edson citou o William Leite. O William Leite foi nosso companheiro de Rotary também. Teve aqui na Pump um programa, né? Café com Leite, né? E hoje ele está na TV Record, na Record TV em São Paulo. Legal. Lá produzindo muita coisa boa, levando muita informação. William, nosso abraço para você. Então, Edson, agora vamos lá. Quem foi Saturnino de Brito e onde ele nasceu? Bom, Saturnino de Brito, ele é como se fosse um padrinho, né? Você sabe que a relação do padrinho com o afilhado, a gente mantém essa relação para a vida inteira. Então eu fiquei conhecendo ele no ano de 2014. Ele não é daqui, nós estamos falando aqui da cidade de Santos, ele não é nem santista nem paulista. Ele é fluminense. Ele é nascido em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, né? Às vezes o pessoal fala carioca. Carioca é quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E aí eu peguei essa informação, que ele ia fazer 150 anos, porque ele nasceu no dia 14 de julho de 1864. Hoje é dia 11. Então ele nasceu agora, mais para frente, 14. E 14 de julho é uma data muito importante, porque é a data magna da França. É a data da queda da Bastilha. Nós temos aqui no Brasil algumas datas importantes, né? Temos o descobrimento, a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, a proclamação da República no 15 de novembro. Para os franceses, é o 14 de julho. E o Saturnino de Brito nasceu neste dia, um dia muito, sim, muito significativo. Ele fez obras pelo Brasil inteiro. Eu cataloguei assim nas pesquisas 53 cidades, mas só que ele fez isso lá pelos anos 1890, 1900, para tentar conceituar. Ou seja, num tempo que não tinha avião, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha computador, e ele fez todo o trabalho que fez. E a cidade onde ele deixou o maior registro de toda a criatividade que ele teve na vida foi aqui em Santos. E uma coisa interessante, né? Ele fez numa época que não tinha tecnologia. A tecnologia que tinha na época, se nós formos comparar com o que tem hoje, era nada. Quase nada. Só muito esforço, muito estudo. E aí ele veio a falecer. Faleceu lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estava vistoriando obras lá na cidade de Pelotas, no dia 10 de março de 1929. O ano da quebra da Bolsa de Nova York. Então, o ano... Ele teve uma situação mágica, né? Nasceu num dia importante e faleceu num ano importante. Nas minhas pesquisas, depois a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, eu fiquei assim pesquisando uma forma de interagir mais ele com a nossa cidade de Santos.
já que ele é um fluminense. E aí uma vez, lá no 9 de julho, na praça onde foi feito o evento agora no dia 9, da Associação dos Combatentes 32, um confrade lá da entidade colocou um papel no meu bolso, passando uma dica do filho dele, Augusto Saturnino de Brito, que nasceu em Santos. Aí nesse momento eu consegui assim, visualizar uma forma de trazer ele para Santos. Que o filho nasceu aqui, ele é assim, a bem dizer, até um cidadão da nossa cidade. É isso, Jamir. Sim, um benfeitor, né? Porque o que ele realizou aqui em Santos, no Brasil, né? Mas como nós estamos em Santos aqui, nós podemos assim ver aos olhos, né? O que Saturnino de Brito fez, né? O Edson, fugindo um pouco, como que é para você ser um pesquisador, né? Acaba sendo um historiador, porque é aquela coisa, né? Vai pegando trechos do passado e montando o quebra-cabeça. Como que é isso? Como você se sente? Olha, Jamir, você acabou de passar uma expressão que não é usual, de ouvir essa como uma montagem de quebra-cabeça. Então, começando o nosso diálogo, eu não tenho formação em história, eu sou um administrador de empresas, mas lá nos bancos do ginásio, né, o antigo ginásio, e no ensino médio, eu tive, acho que 2 classes de professoras que me incentivaram muito e me picaram com aquele vírus da busca do saber, né? Professoras de história e professoras de geografia. Então, essa minha sede de caminhar pela pesquisa vem dessas professoras. E eu curto muito pesquisar. Então, para fazer esse programa contigo, eu já tenho um monte de dados, mas a gente sempre dá uma última olhada, uma última verificada, né? E eu tenho assim, na minha formação, além dos bancos escolares, eu tive uma passagem rápida pelo Exército Brasileiro na arma de artilharia e eu era de um grupo lá, chama sala de meios, que é a sala que monta toda a estratégia de treinamento, estratégia de saídas externas, ou seja, a gente faz muita pesquisa, muito trabalho de campo. Então eu junto tudo isso. Quando você lança um assunto para a gente conversar, eu faço como se fosse uma imersão. E aí, só que é uma imersão, como é que eu poderia dizer para você? No nosso tempo, nós dois somos do mesmo tempo, quando a gente ia fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir numa biblioteca pública. Sim. Lembra disso, né, Jamir? Você tinha que pegar um livro e geralmente o livro que a gente queria não estava lá, ele estava emprestado para alguém porque ele era usado por todos. Aí ficava às vezes 15 dias, uma semana, aí você pegava o livro, levava para casa, pesquisava, tal, devolvia. Hoje nós temos uma biblioteca ambulante que é o Google, sim, né? Que está no celular, né? Você pega o celular, você já tem. Só que essa avalanche de informações que a gente tem, ela precisa ser tratada. E tomar cuidado com as fake news. Sim, também, né? Você precisa aprender a cruzar dados, né? Cruzar datas, nome de pessoas. Às vezes a gente fala assim, fulano de tal estava nesse contexto. Aí é muito fácil, você pega a data de nascimento da pessoa. Sim. O cara não nasceu naquela época, então ele não podia estar lá. É simples, a nossa formação nos permite isso. Então eu faço muito essas associações, né? Depois você tem outros lugares para checar, né? Jornal, por exemplo, se a pessoa, se você está em dúvida quanto ao nascimento dela, você descobre, ela foi casada, aí você vai descobrir com quem casou, pega a data da mulher ou do marido, e aí você vai indo, você consegue montar um cenário que te dê com mais certeza aquilo que você está falando. Isso não exime a gente, Jamir, de falar alguma coisa errada, né? Sim, sim. Você já viu que eu tô com um papel na mão. Sempre tem que estar com a colinha do lado. Quem tá vendo aqui, eu tô com um papel na mão aqui, porque data é uma coisa que às vezes foge, né? Então, quando eu falei a data do nascimento do Saturnino de Brito, tem que ser a data correta. Sim. A data do falecimento é a data correta. Senão fica muito ruim de passar para frente muito vago, isso. Né? Muito vago. O Edson, e Saturnino de Brito, ele implementou aqui os canais de Santos aqui? Essa história, Jamir,
Se eu for contar ela todinha, a gente vai ficar até meia-noite aqui, mas eu vou Boa. dar uma enxugada. Aqui a nossa região, né, nos anos 1890, na virada de 1890 para 1900, o local era conhecido Santos como o Porto da Morte, porque, só para você ter uma ideia, na época, 1890, tinham 50, a população girava em torno de 50 mil pessoas. Metade morreu. Nossa. Foi morrendo significativamente pelas doenças endêmicas, né? Eu quando faço palestra em escolas, geralmente eu pego a classe e divido, ó, metade aqui, ó, metade está vivo, metade morreu, para o pessoal entender o impacto do que estava acontecendo. E o Brasil estava no Império ainda, hein? Estava era República, 1889, mas início da República. E o Brasil começou a perder negócios. Os navios, eles vinham da Europa, passavam e iam para o Uruguai ou para a Argentina. E aí o governo determinou o seguinte, tem que dar um jeito aqui nesse cenário. O Porto de Santos era importante e continua sendo importante para o cenário de exportação brasileira. E aí destacaram, teve outras tentativas, o Saturnino de Brito veio. Quando eu fui fazer essa pesquisa dele, eu peguei uma frase, que é uma frase linda. Olha só a frase do Saturnino de Brito. A casa doentia faz moradores doentes, e não há drogas que curem estes sem que seja aquela previamente curada, isto é, saneada. Resumindo essa frase dele, não adianta você dar remédio para a pessoa que está doente na casa sem você curar a casa. Ele tinha um conceito de... Eu sou caiçara de São Sebastião, né? Sim, sim. Ele usava o sol e o sal do mar, que elas são vitaminas naturais. Aqui em Santos tem uma praia do Embaré, em Tupi-Guarani, quer dizer, águas que curam. Então, geralmente, antigamente se fazia muito isso. Uma criança estava meio fraquinha, leva para essa criança para tomar um banho de mar. Abre o apetite, porque o mar ele tem essa ação revigorante. Isso, com Bom, certeza. o que o Saturnino fez? Para quem não conhece Santos, que está nos ouvindo de longe, ou para quem é de Santos e não prestou muita atenção, ele simplesmente trabalhou com o regime de marés. Santos está a 2 metros acima do nível do mar. Tem as marés que sobem e descem, então ele usou a água das marés para entrar nos canais. Tinha muito charco, muita lagoa. Ele fez os canais drenando, então o canal ele tem em média 3 metros abaixo da linha da terra. Aquilo ali foi drenando a água e foi secando o solo. Com o regime da água salgada, você sabe que o mosquito ele não prolifera na água salgada. Sim. Então ele acabou com os mosquitos e aí ele literalmente ressuscitou Santos, né? Ele fez os canais do Saturnino, ele fez do canal 1, que nós conhecemos, é o primeiro canal, que foi onde eu resido. Isso, lá o Jamir conhece bem esse, é o canal que tem a maior boca. As pessoas olham e não prestam atenção nisso, porque ele carrega a água dos morros. Então, se você olhar o canal 1, canal 2, 3, 4, 5, 6, o Saturnino fez até o 6. O 7 não foi ele. O canal 1 é só para, em termos de como é que eu posso dizer? Informação. Tá? Ele começa ali em frente ao campo da Portuguesa Santista? O canal 1, ele, na verdade, ele dá quase lá no mercado, porque ele faz um arco. Faz o canal 1, ali na Rangel Pestana, ele é coberto, ele faz a curva, passa na frente da Prefeitura de Santos, vai embora, segue, passa na frente da Portuguesa, se acertou na mosca, e vai embora. Na frente da Portuguesa começa o canal 2, que é a Bernardino de Campos, que ele junta com a Piero Machado, que é o canal 1. Aí o canal 1 vai embora. Só que o Saturnino de Brito ele fez mais 2 canais que a gente não conta, que é na Francisco Manuel, que é um que vem lá do morro, passa ali atrás da Santa Casa, me fugiu o nome agora, que é onde tem o Aquaplay, certo. já vem o nome na cabeça, e a Barão de Penedo, que é um canalzinho que passa por baixo do Orquidário Municipal, ali. Esses são os canais que... Ali, Isso.
Esses 3 canais, eles jogam água pro canal 1, por isso que ele é mais largo. Sim. Naquela região onde tem ali nas primeiras quadras, ele é bem largo, parece um navio. É só você ficar de frente pro canal, você vai perceber isso. O canal 2 é um canal mediano, aí o 3, que é o Washington Luiz, Sim. já é um canal um pouquinho mais estreito. O canal 4 tem uma característica diferente, porque ele liga lá no porto, e quando fazia a quarentena, o pessoal vinha de barco até o Guilherme Álvaro, e aí a gente vai ter que dar uma paradinha. Guilherme Álvaro, para falar para vocês, é um hospital de Isso. referência aqui em Santos. Gente, o Edson falou, acho que nós vamos ter que dar uma paradinha, né? Paradinha porque o Douglas já mostrou ali a tela, né? Já está dando um tempinho para o nosso intervalo comercial. Né? Tem muita coisa ainda por Edson Santana estar falando aqui. Não falou quase nada ainda. Não falou quase nada. Tá só começando. Ele teria que ter assim, uns 3, 4 programas para ele vir aqui. Né? Com certeza eu vou trazê-lo novamente aqui, que é muita história, muita informação. E isso é o que o programa Revista Empresários Entrevista, porque ele se destaca por estar trazendo realmente pessoas que tragam informações para que você fique bem informado. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista. É rapidinho. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Falei para você, era rapidinho, já voltamos. Estamos aqui com Edson Santana do Carmo, pesquisador. Eu falo que ele é historiador, porque o que esse homem conhece é coisa de louco. Por isso que estamos aqui hoje trazendo ele no programa Revista Empresários Entrevista. Estamos falando sobre Saturnino de Brito. Você está conhecendo um pouco mais dessa pessoa, né? Desse desbravador, podemos falar assim, né? Que na época ele não era nem médico, mas o que ele fez em prol da medicina, como engenheiro, né? Em prol da medicina, de combate de várias doenças aí, né? Livrando muitas pessoas da morte, inclusive. Acho que assim,
ele se tratava como engenheiro, mas eu acho que ele tinha que ter feito medicina, Edson. Agora voltando, falamos do canal 1, canal 2, agora o canal 3. E estamos chegando no 3. E aí, já a gente falou do Saturnino de Brito, né? Ele, na verdade, ele era engenheiro ferroviário de formação. Fez ferrovias, algumas ferrovias pelo Brasil. E aí, quando ele chegou em Piracicaba ele mudou o ramo de atuação dele, de engenheiro ferroviário para engenheiro sanitário. Tanto que ele é o patrono da engenharia sanitária no Brasil. Então eu não errei. Então, Ele é o sabia patrono. que tinha alguma ele é o coisa patrono. sobre medicina, sobre a parte sanitária, né? Mas ele é um engenheiro de formação, né? E ele, engraçado, só um parênteses aí, eu vi muitas obras dele escritas em francês. Então, o Saturnino de Brito, ele é muito reconhecido lá no exterior, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu tenho até relatos de pessoas que estiveram em faculdades, bibliotecas lá na França, e o pessoal puxou um documento, um tratado do Saturnino de Brito. Então ele não teve, pelo que você fala aí, ele não teve o reconhecimento que deveria ter aqui no Brasil. Porque muitas vezes você vê lá a Rua Saturnino de Brito, né? Mas não tem, a pessoa não sabe a história dele, né? O que levou ele a ter aquela placa na rua, Isso mesmo. a estátua também em alguma praça. E você agora fez o meu cérebro ativar. O canal que eu esqueci o nome da rua é Rua Moura Ribeiro. Então a Rua Saturnino de Brito, ela cruza a Moura Ribeiro. Tem uma placa lá. Rua Saturnino de Brito, Rua Moura Ribeiro, que é a rua onde tem o Aquaplay, um empreendimento imobiliário grande aqui em Santos. Bom, eu estava falando do Canal 3. O Canal 3 tem uma característica interessante, que uma vez veio um comandante de um navio da MSC, se hospedou num hotel ali no Canal 3 e falou que o Canal 3 é a Veneza brasileira. O projeto original do Saturnino de Brito era para ter barcos navegando nos canais. E tem alguma coisa da história, assim, faz pouco tempo que eu estou em Santos, 12 anos só, ainda estamos engatinhando, conhecendo a história de Santos, mas eu vi, assim, alguns livros ou um quadro, alguns barcos, na época, né, que foi construídos os canais, né, os barcos navegando nesses canais, sim, né? é isso mesmo. O projeto original dele é esse. Ele fez uma obra lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo quando eu fiz uma conversa com uma esposa de um oficial lá no Forte dos Andrades. Ele fez o canal do Jardim de Alá. É um canal que ele troca as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então ali tem uma placa, lá foi o Saturnino de Brito que fez aquele canal também. Um canal, e geralmente o conceito dele eram que fossem canais navegáveis. Por falar em canal navegável, o canal 4, que nós, um pouquinho antes do intervalo, a gente estava falando, do Hospital Guilherme Álvaro, né? Então aqui no Porto de Santos, logo depois da construção dos canais, a gente tinha uma quarentena invertida. Geralmente, quando você faz quarentena, quem fica assim apartado da sociedade é a pessoa que está com a infecção, né? Isso. Que está acometido de alguma doença, alguma virose, né? Aqui a quarentena era invertida. Os navios chegavam, os comandantes ficavam lá na Ilha das Palmas, que é do lado do Guarujá, Sim. e aí entrava a tripulação e o pessoal mais operacional, né? Então, porque morria muita gente. A pessoa chegava, pegava uma doença e acabava vindo a óbito, né? E as pessoas que já estavam infectadas vinham de barco, a remo, entravam pelo Canal 4 ali na bacia do Macuco, que nós temos duas bacias de entrada no canal do estuário, né? A bacia do Macuco, que é ali no finalzinho da Avenida Siqueira Campos, que é o Canal 4, e a bacia do Mercado, onde termina o Canal 1. Onde fica as catraias? Né? Isso, as catraias da bacia do Mercado. As catraias que passam por baixo do porto e vão lá para Vicente Carvalho, no Guarujá. Então o pessoal entrava de canoa, de barco, né, de remo, e vinha para o Hospital Guilherme Álvaro para não ter contato com a população. Bom, aí nós passamos o canal 4, que é Siqueira Campos, canal 5 é Oswaldo Cochrane, e o canal 6 é o Coronel Joaquim Montenegro. Aí termina a obra do Saturnino de Brito. Depois, as prefeituras que sucederam fizeram o canal 7, e lá em São Vicente, a Jovino de Melo, que também tem um canal lá. Só que lá não é obra do Saturnino de Brito. Pedro, você está comentando, falando aí, eu estou assim viajando, né, conhecendo um pouco Santos.
Agora, eu fico imaginando quanto tempo não demorou essas obras, né? Ah, Porque foi muito tempo. O primeiro canal, o canal 1 foi inaugurado em 27 de agosto de 1907. E o último canal, eu não tenho marcado aqui, o Saturnino faleceu em 29. Se não me falha a memória, eu acho que foi 7, acho que foi 14, 14 alguma coisa. Depois eu te passo essa informação em off. Mas durou bastante tempo. Tem um dado interessante do Saturnino de Brito, que é pouco comentado. Aquele prédio onde hoje está a Câmara de Vereadores de Santos, que o pessoal chama de aquele Castelinho, Castelinho. ali era o Corpo de Bombeiros. A pedra fundamental, a primeira pasada, foi o Saturnino de Brito que deu. Olha só, que Ele interessante. estava lá no momento da pedra fundamental daquele prédio. Então ele esteve aqui nessa época. É um personagem assim que a gente pode ficar falando muito tempo dele. Ele é E intrigante, mas no mesmo, assim, é uma pessoa assim que, como eu disse, né, tem muita história. Eu acho, né, falta um reconhecimento, porque o que, né, nessa trajetória dele, o que ele deve ter salvado de vidas, o legado que ele deixou até hoje, não só aqui para as pessoas que nasceram em Santos, que têm seus familiares aqui em Santos, né? Desde o início da cidade e em outros locais do Brasil também, aonde ele passou, né? Deixando, como mais uma vez eu repito aqui, o seu legado, né? É muito importante, eu acho que as pessoas deveriam ter assim um olhar diferenciado para Saturnino de Brito, né? Por tudo que ele fez, eu acho que é muito interessante, porque às vezes tem pessoas que não fizeram um terço do que ele fez, sim, nem a metade do que ele fez, e estão aí sendo endeusado, glorificado, e tal. Eu é, acho que faz parte, né? Assim, eu tenho, como eu te falei no começo, né? Ele é meu padrinho, então todo ano, no dia do nascimento dele, ou seja, no dia 14 de julho, é feita uma homenagem cívica, uma homenagem cidadã, na frente da estátua dele, que fica lá no Canal 1, no Jardim da Praia, uma estátua grande. Às 10 horas da manhã, já faço aqui o convite para quem está ouvindo, dia 14 de julho, às 10 horas da manhã, junto da estátua dele. E uma cerimônia muito simples. Geralmente ela conta com o apoio da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, a Sabesp, porque ele era engenheiro sim, sanitarista, né? sim. A Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Cultura. E aí lá é uma coisa singela, são bolas de gás branca e azul, que é a água, verde e amarela, que é a cor do Cor do Brasil, Brasil. e branco, vermelho e azul, que são as cores da França. Porque 14 de julho é a data da queda da Bastilha. Certo. E ele tinha documentos escritos em francês. Então eu faço essa junção aí. Uma coisa simples, 10 horas a pessoa se apresenta, fazemos uma homenagem cívica e está feito a homenagem a ele. Mas muito interessante. É, aquilo assim que me deixa até feliz em estar trazendo uma pessoa, né, como o Edson Santana do Carmo, que trazer, mexendo, né, vamos falar assim, remexendo a história de Santos, a história desse grande brasileiro, Saturnino de Brito, que tem muita coisa ainda para contar, né? Porque se você pode, você que está nos nossos web telespectadores que estão acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista agora, se depois do programa quiser acessar o Google, colocar lá Saturnino de Brito, tenho certeza que você vai se apaixonar por, pela história desse brasileiro, né? Edson, sobre Saturnino de Brito, você tem mais alguma coisa para falar? Olha, sempre tem, mas vamos fazer aquela estratégia de marketing, do gostinho do quero mais. Ah, A gente sim. retorna num outro programa para falar mais alguma coisa. Pode ser? Certo, certo. Vamos sim, vamos sim. Agora vamos lá então para a Revolução de 32. A Revolução ficou muito marcada também, né, Edson? Eu lembro que no meu tempo de escola nós tínhamos, né, a matéria Educação Moral e Cívica. Uma das coisas que me marcou muito nessa época, né, MMDC, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, Isso. né? Vamos falar um pouco desses 4 jovens brasileiros? Bom, eu na minha apresentação inicial, né,
eu, por força de um convite que eu tive de uma pessoa que não está mais com a gente, adorava o Aldo, professor Aldo, ele me convidou para participar dessa entidade, né? E nós temos assim uma origem parecida, ele tinha familiares lá em Ilhabela, eu sou de São Sebastião, Aldo Luiz Alberto, e ele que me convidou. E aí ele acabou falecendo alguns anos atrás, e aí na virada do ano passado para esse, eu fui convidado para ser o presidente da entidade. E aí você sabe, quando a gente assume a presidência, a gente tem que se preparar um pouquinho mais, né? Com certeza. Porque é muito cobrado, as pessoas chegam e perguntam algumas coisas. Sim, tipo o Jamir, né? Tipo o Jamir, assim. Né? As pessoas... Não, é uma coisa interessante, porque às vezes você fala assim, eu sou presidente de tal coisa. A pessoa vai lá no fundo do baú e fala, deixa eu testar isso, deixa eu ver se realmente ele sabe, né? Então, na verdade, essa revolução constitucionalista de 32, ela sempre foi assim uma coisa, vamos dizer assim, de uma maneira bem didática e sincera, mal explicada, né? Parece que cada um conta a sua versão, né? E até hoje está assim. E aí eu estou começando a fazer uma imersão, né? E a gente vai descobrindo coisas. Porque como eu não sou historiador, eu não tenho a formação de história, sim, mas eu convivo com pessoas que fizeram história, que são historiadores, fizeram juramento. Busca conhecimento. Fizeram juramento. Eu fiz o juramento de administrador de empresa. O meu juramento foi esse, acadêmico. E eu fiz agora recentemente uma especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Geopolítica e defesa. Então, um curso muito legal para pesquisa, né? Para dar um pouquinho mais de embasamento na pesquisa. E aí, voltando na Revolução de 32, eu já ouvi muita coisa, assim, que não faz muito sentido. Então vamos começar pelo início aí, né? Dando uma passada reduzida do que desembocou lá na Revolução. Então eu vou começar com linha de partida, a política do café com leite. Vinha alternando. Era um presidente do Brasil de origem de São Paulo, que é o café, e logo depois um de origem de Minas, que era o leite. E vinha alternando. Era uma situação. Aí nós tivemos, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Isso desestruturou o mundo inteiro. Guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu agora com a Covid. Ele desestruturou toda a cadeia de suprimento no mundo. Não é isso, mas para ter uma ideia do que foi a queda da Bolsa. Teve gente que ficou pobre da noite pro dia. Teve muito suicídio. Ixi, teve muita coisa feia no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o Brasil naquela época ele vivia, como atualmente ainda, né, vivia de exportação de commodity, café. E tinha muito café. E aí já estava o Getúlio Vargas no poder, deu uma acelerada aí, ele mandou queimar café. Aí o pessoal não entendia. Às vezes você tem uma solução de governo, né, para estancar alguma coisa, quem está ali vendo o café sendo queimado não consegue entender o porquê. Na verdade, ele tinha que diminuir a oferta de café no mundo. Só que o governo comprava o café que foi queimado, para também não matar o produtor. Isso. Bom, isso aí desestruturou um monte de coisa. Sei um pouco dessa história, porque o meu finado pai, ele trabalhou no Instituto Brasileiro do Café. Então você sabe. Essa história que ele ouvia, ele contava, né? Isso não foi muito na época quando ele trabalhou no IBC, né? Já tinha acontecido isso, mas ele ouvia as conversas de bastidores, sim, né? E contava para nós em casa. E é muito complicado, né? Uma decisão dessa, né? De queimar a mercadoria. Bom, aí tem a parte assim, mais que a gente consegue verificar, né? Então teve a eleição, o presidente do momento era o Washington Luiz, que é o nosso canal 3, sim, o Washington Luiz Pereira de Souza. O próximo presidente, conceitualmente, seria um mineiro, mas a conjuntura, eu não estou aqui para julgar nada, tá? Só estou relatando o que aconteceu. É a história que aconteceu. O Washington Luiz, ele emplacou o Júlio Prestes, que é o nome da estação que tem lá em São Paulo, Estação Júlio Prestes. Júlio Prestes foi eleito,
mas não foi empossado. O Getúlio Vargas tomou o poder. E aí tem uma situação interessante, já estou chegando no conflito, tá? O Washington Luiz foi deposto e ele estava lá no Palácio do Catete, porque a capital do Brasil naquela época era no Rio de Janeiro, não era em Brasília. Brasília nem se cogitava ainda, só estava só em especulações. E o Washington Luiz, para não ter um derramamento de sangue, o cardeal do Rio, o arcebispo, me fugiu o nome desse arcebispo, ele foi lá e saiu com o Washington Luiz, para não ter derramamento de sangue. Foi o escudo. Aí ele saiu com ele, aí ele embarcou e foi pro exílio, o Washington Luiz. Bom, aí o Getúlio Vargas é a história que a gente mais ou menos conhece aí, né? Teve um monte de situações. Acelerando o processo, ele nomeou um interventor para São Paulo, que foi o Pedro de Toledo, governador e embaixador. Mais na frente, já tinha sido embaixador, Pedro de Toledo. Aí ele veio, estava muito tumultuada a situação aqui. Até hoje eu mesmo não entendo muito bem, porque tinha muitos interesses por trás. Como sempre. Como sempre, né? Tinha muitos interesses em jogo na mesa. E aí, o que aconteceu? O Pedro de Toledo acabou aderindo para o lado de São Paulo. Assim. E aí, no dia 22 de maio, o Getúlio Vargas ele mandou um emissário, acho que era Oswaldo Aranha, se não me engano, um emissário dele. Chegou em São Paulo, foi muito hostilizado. E ele falou que a situação não estava muito ruim aqui, muito ruim. Aí teve um evento, uma passeata, no dia 23 de maio, ali próximo à Praça da República, onde teve, e aí eles foram hostilizar próximo ao partido que era pró-Getúlio Vargas. Imagina, né? Vou dar um exemplo aqui, vai. Estamos aqui em Santos, né? Então, digamos que tem o Caldeirão da Vila, ali na Vila Belmiro, tem a torcida do Santos. Imagina uma outra torcida que não simpatize com a do Santos. O cara vai lá fazer uma passeata passando no meio, né? No meio ali na frente da Vila Belmiro, agitando bandeira de outra. Não dá certo. Não dá certo. Alguma coisa vai acontecer. O que aconteceu? A história registra. Teve tiroteio e nesse dia 4 jovens foram alvejados, né? Os 4 que você falou. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Isso também é envolto em muito mistério, porque tem gente que fala que não era estudante, tem gente que fala que eles estavam passando ali. Bom, para nós, neste momento, eu acho que isso aí é o que menos interessa. Falando em menos interessa, vamos dar um break para mais um intervalo comercial. Tá vendo que a conversa tá boa, muita informação, muita história. Mais uma vez agradecendo aqui o Edson Santana Cordeiro, eu falo, historiador, porque o que ele está revivendo, nos fazendo reviver da história, não só que mas a história do Brasil, que é o mais importante, né? Vamos para mais um breve intervalo comercial, já voltamos com o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista. É rapidinho, tá? Não sai daí não. A novela Pantanal começa depois do nosso programa, então dá tempo ainda de você continuar aqui, os nossos web telespectadores acompanhando aqui esse bate-papo que estamos tendo aqui. Voltamos já já. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então
ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. Estamos de volta. Gostaria de agradecer aqui ao Fabiano Vidigal, que foi o idealizador desse novo comercial, né, dessa nova vinheta da revista Empresários. Falando da revista Empresários, né, nós já chegamos com ela em mais de 30 países no mundo e você pode acessar o conteúdo da revista Empresários www.revistaempresarios.net. E na hora que você acessa o nosso portal de notícias, você pode ler tudo que tem lá dentro do nosso portal de notícias em português, inglês, espanhol, italiano, francês e agora também árabe e japonês, né? Muito interessante. Queria agradecer às pessoas, não só aqui do Brasil, mas do exterior também, que têm acessado o conteúdo do portal de notícias da revista Empresários. Para ter uma ideia, nesse primeiro semestre, já ultrapassando as 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. Então, nosso muito obrigado a você aí, não só aqui do Brasil, mas você do exterior também que tem acessado, para buscar informações, né? Informações com credibilidade. Nós temos hoje uma parceria com mais de 60 agências de comunicação corporativas que nos enviam aí as informações e nós vamos compartilhando para o Brasil e para o mundo também. Edson Santana, vamos lá. E agora? Vamos falar sobre? Estamos falando aqui sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Queria só retomar, Jamir, quando eu falei no intervalo aí de estamos longe e não é interessante o fato do MMDC, dos jovens que faleceram, é uma fala assim esporádica, né? Na verdade, o cerne, esse acróstico aí do MMDC, foi criada uma sociedade secreta, né? Sim. Secreta, que conseguiu suportar todo esse movimento aí, né? Eu prefiro não entrar no aspecto militar, bélico, porque eu tenho assim em mente um projeto, enquanto eu estiver na presidência da entidade, a gente fazer palestra em escolas, Sim. né? Para jovens. E eu gostaria de encaminhar... Voltado ao civismo, né, Edson? Isso. Que é o mais importante. Esse talvez seja o grande foco. Encaminhar essa minha fala aqui, esse último bloco nosso, pro cerne da Revolução, que foi a Revolução Constitucionalista. Então, até na minha fala, no discurso lá na praça, que você estava presente... Foi muito emocionante. Eu até perguntei pro Edson, você se emocionou, Edson? Ele falou, não, eu li com ali firmeza, eu sou firme. Mas nós pudemos observar ali a emoção dele, porque é um ato cívico, Sim. né, que infelizmente em muitas cidades no Brasil não acontece esse ato. Eu acho que deveria acontecer todo ano em todas as cidades do Brasil esse ato cívico, que é muito importante. Isso, então, essa tua fala, esse teu final aí é um remate perfeito. Aparece o nome de São Paulo porque foi onde aconteceu o confronto, né? Sim. O confronto, ou seja, forças paulistas, elas foram marchando em direção ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital federal no momento, Sim. né? É uma coisa que às vezes o pessoal fala Rio de Janeiro e não explica muito bem por que Rio de Janeiro, né? Por que não Brasília? Porque naquele tempo Brasília não era a capital do Brasil, Sim. era o Rio de Janeiro. E aí, por que eu estou puxando para a Constituição? Eu até estou com as datas aqui para passar direitinho as datas. Nós no Brasil
nós estamos na nossa 7ª Constituição. O Brasil é um país muito jovem. Sim. Então, a nossa primeira Constituição, ela foi outorgada em 25 de março de 1824. O imperador Dom Pedro I. 25 de março é a Rua de São Paulo. 25 de março. Por isso que é Essa 25. semana, eu queria dizer aqui também, o nosso apoio, o nosso olhar para essa semana aconteceu um acidente lá, né? Um prédio pegou fogo, 2 bombeiros se acidentaram lá. Mas vai aqui o nosso apoio. Eu queria parabenizar também a Corporação dos Bombeiros, que realmente fizeram um trabalho excelente lá por mais de 24 horas para debelar todo o incêndio. Mas vamos lá. Perfeito. 25 de março, um centro comercial importantíssimo de São Sim. Paulo, né? Aí, essa foi a primeira Constituição do Brasil, 1824, no Império Brasileiro. Aí veio a Proclamação da República. Em 1891, a segunda Constituição, a data dela é 24 de fevereiro de 1891, e primeira da República. Aí foi essa Constituição que deu essa confusão de 32. Porque essa Constituição ela estava vigente e o Getúlio Vargas, por um processo dele, né, pro plano de governo dele, visão de mundo dele, ele pegou a Constituição e colocou na gaveta, colocou embaixo da mesa. Passou a um regime ditatorial. Então, acho que esse talvez é o grande foco de nós nos dedicarmos a trabalhar nesse trabalho constitucional. São Paulo realmente, militarmente, foi vencido. Militarmente, uma fragorosa derrota. Veio o armistício no dia 2 de outubro. O governador Pedro Toledo ele foi exilado, assim como todos o pessoal que estava no governo com ele, foram enviados para Lisboa e retornaram só em 34, quando teve a anistia geral e quando o Getúlio Vargas promulgou a segunda Constituição da República e terceira do Brasil, 16 de julho de 1934. Então, este foi o grande troféu do movimento constitucionalista. Em armas se perdeu, mas o objetivo maior, que seria ter o ambiente constitucional vigente novamente, foi vitorioso. Aí o Getúlio Vargas, para completar a sequência, em 37 ele criou o Estado Novo, uma nova Constituição, 11 de novembro de 37, é conhecida como a Polaca, porque ela é inspirada na Constituição da Polônia. Assim, durou pouco tempo. Em 46, já estamos na Segunda Guerra Mundial, né? 18 de setembro de 46, a nossa 5ª Constituição. Aí veio o regime militar, 67, uma nova Constituição, 24 de janeiro, e a nossa última Constituição, a Constituição Cidadã, 1988, 5 de outubro de 88, a Constituição que está vigindo no nosso país e está sofrendo alguns ataques, né? A gente percebe alguns problemas de interpretação. Eu tenho assim algumas coisas, algumas convicções, né? A Constituição ela tem que ser seguida. Se eu e você, Jamir, nós não gostamos da Constituição, não concordamos com o que está lá, tem que ser criada uma nova Assembleia Constituinte para reformar a Constituição. Agora, enquanto ela estiver vigindo, tem que ser obedecida por todos. E respeitada. Seguir e respeitada. É isso. Independente, que uma coisa interessante que eu queria deixar bem claro aqui, o programa Revista Empresários é apartidário, não estamos falando aqui desse ou daquele partido político, dessa ou daquela pessoa, né? Estamos simplesmente contando um pouco da história. Acho que é importante isso, né? Hoje estamos abrindo aqui, né, o nosso canal, né, de entretenimento também, né, de levar informação de sem fake news, recebendo aqui Edson Santana do Carmo, um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que tem muito conhecimento e fala com desprendimento, e você pode ter certeza que tudo que ele está falando aqui, que nós estamos conversando hoje, não tem nada de fake news. Ele pesquisou, está trazendo as informações aqui, né? Não estamos falando em nenhum momento de política, estamos falando sobre a história do Brasil, que é muito importante, né, Edson? Sim. Todas as entidades que eu participo, Jamir, que nós nomeamos aí no começo, os institutos históricos, a Associação dos Combatentes de 32, elas
são entidades apolíticas. Nós não temos nenhuma ligação com correntes partidárias. Nós, como cidadãos brasileiros, como cidadãos, todos nós aqui nesse estúdio, as pessoas que estão nos ouvindo, temos o direito total de ter o nosso livre pensamento. Acho que esse é o maior patrimônio que nós temos no Brasil, que é o livre pensar, as pessoas se manifestarem ordeiramente, cordialmente, né? Discordar com estilo, né? Com estrutura, com embasamento. Claro, com certeza. Isso é uma coisa muito importante. Acho que é aquilo que eu falei no programa passado, quando nós entrevistamos aqui o Alexandre da Ação do Coração, daquela coisa do respeito, né? Isso, acho que ainda respeito mútuo. ainda falta muito aqui pro brasileiro, né? Pro jovem, pro adulto, pro adolescente, para as pessoas com mais idade. Falta ainda respeito. Acho que quando nós respeitamos a opinião, o olhar da pessoa, tudo dá certo, tudo dá certo. Acho que a gente consegue dialogar de uma forma tranquila e transparente. Isso aí. Bom, eu vou aproveitar para fazer uma divulgação de algumas atividades que eu estou fazendo ligados ao tema nosso aqui, né? Então, dia 12 de julho, que é amanhã eu estarei lá no Clube dos 20 Irmãos Amigos de São Paulo, fazendo uma palestra com o título 90 anos da Revolução de 32, quem foi Pedro de Toledo. No dia 14 de julho, às 10 da manhã, eu tenho a homenagem ao Saturnino de Brito, às 10 horas, a 9ª homenagem, e no dia 14, às 16 horas, aqui na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, uma palestra com o seguinte título: Quem foi Pedro de Toledo e o 14 de julho? Porque o 14 de julho era conceitualmente a data para iniciar a Revolução Constitucionalista de 32. Ela começou no dia 9. Começou antes. Uma semana antes. Mas o planejamento era 14. E por que disso? Era dia 9, passou era pro dia 14, teve alguém vazou alguma coisa? Aí eu vou aproveitar agora o amigo Jamir, vai ficar o suspense. Quem quiser saber, vai lá na Pinacoteca no dia 16, que eu vou contar essa história. Tá. Douglas, perguntar pro Douglas aqui, que tá, o Douglas e o Pedro estão do outro lado, capitaneando a nossa nave, né? Agradecer a vocês, o apoio todo de vocês, porque aquilo que até o Edson comentou, né? Tudo bonito, tudo perfeito por aqui, né? Mas o pessoal não fica sabendo quem está do outro lado, né? Para produzir todo esse programa que nós levamos semanalmente para vocês. Quanto tempo nós temos de programa ainda, Douglas? 1h02 de programa. Eu acho que nós estouramos o tempo, hein, Jamir? Então gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, agradecer a você, web telespectadores, que esteve conectado até esse momento aqui com o programa Revista Empresários Entrevista. Edson, com certeza vamos trazê-lo outras vezes aqui, porque tem muita história para contar. Jamir, será um prazer. Passamos esse tempo aqui, né? O tempo voou, né? Voou. Sim. Literalmente voou. Sim, sim. Se o Douglas e o Pedro não avisam, a gente continua aqui falando até perder a noção das coisas, e retornarei com muito prazer para a gente conversar mais um pouco. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, web telespectador, de norte a sul, de leste a oeste. Um grande abraço a você que está no exterior acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista, e até a semana que vem. Fique com Deus. E lembrando, o mundo precisa de paz. Tchau.